Se pensa, o nosso corpo depois de emagrecimento, a gente tem perda de gordura e perda de massa magra. Isso também acontece no nosso pescoço, vamos falar assim. Se acontece no pescoço, isso interfere diretamente na produção vocal. E assim, eu comecei a emagrecer, fazer regimes malucos pra eu ser aceita porque eu já era aceita pela minha voz, mas o meu corpo, nas entrelinhas, as pessoas, sabe, nos burburinhos, as pessoas tiravam um sarro ou falavam alguma coisa, mas ela é gordinha, mas não sei o quê. Mas você precisa emagrecer, você não vai ter tanto trabalho assim, né? Então você ficava ouvindo aquele tanto de coisa e eu querendo agradar, querendo ser, tipo, a melhor cantora, querendo ser, sei lá, o que eu queria tanto. Aí eu me afetava muito por isso. Na verdade, vai facilitar, porque você vai emagrecer, você vai murchar isso e vai facilitar por espaço. Isso foi o que o Dr. Rinaldo falou. Ele falou: você vai ter que ganhar espaço, porque a gordura abafava lá dentro, né? Então você vai ter uma liberdade vocal, enfim, mobilidade laríngea melhor, né? Uma podcaster bariatricada. Sim, muito prazer. Eu sou Mariela Parolini. Bariatricada desde novembro de 2020, com quase 40 quilos eliminados, já com reparadora. Virei podcaster para contar a minha história, com suas dores e delícias. E amo conversar com quem entende do assunto. Tanto com profissionais incríveis, quanto com amigos de grampo. Afinal, somos uma comunidade no bariátrica.club. Aqui é de uma bariatricada para bariatricados. Só que longe de gordofobia, sem bariátricofobia e nunca será uma apologia à cirurgia bariátrica. Então, se a sua Nutri já liberou, pega o seu café e vem comigo. Olá, mais uma vez seja bem-vindo ao podcast bariátrica.club. Se você ainda não me conhece, eu sou aquela podcaster bariatricada que agora se aventurou a correr. E ontem ainda conversei com meu filho, talvez eu faça uma maratona, uma coisa que eu falei que eu nunca ia fazer, mas lá para o fim de 2025, 2026. Vamos ver se isso vai acontecer. Mas hoje não é para falar de corrida. Hoje é para mais uma história de uma bariatricada e que ela tem uma coisa que me chama muita atenção. Ela é, além de ser cantora, ela é professora de canto. Então a Jaiana vai contar a história dela, ela vai se apresentar e vai contar um pouquinho como foi essa trajetória dela, todo esse processo com bariátrica. Jaiana, obrigada mais uma vez por estar aqui. Por favor, se apresente e conte um pouco da sua história com relação à bariátrica. Oi, Mariela, eu que agradeço o convite, primeiramente. Estou muito feliz, eu acompanho o podcast já, assim, desde acho que de um período embrionário de você. E aí foi uma das coisas que me fez tomar, assim, me ajudou, me respaldou na minha decisão de tomar a decisão de fazer a cirurgia bariátrica. Nossa, Então, que felicidade saber. foi. Então, assim, quando você falou cento e tantos, eu falei, nossa, meu Deus, já está no cento e tantos. Muito Graças a legal, Deus. super feliz com o convite, muito honrada, inclusive, de estar aqui. Bom, eu sou cantora lírica por formação, né? Eu sou cantora lírica pela Universidade Federal de Goiás, no curso de artes visuais, artes cênicas, né? Que é a EMAC UFG. E, 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 e foi assim, meu processo com o canto foi sempre pensando na minha voz. E é muito interessante porque eu tenho o meu TCC na época da faculdade foi sobre a voz do cantor lírico obeso, porque eu já tinha obesidade, já entendia, e eu quis pesquisar para ver se tinha algum dano, né, eu ser obesa, ou se era bom eu ser obesa, sei lá, essas dúvidas que a gente tem, que a gente tem uma imagética de que o cantor lírico ele é gordinho, né, pelo Pavarotti. Exatamente, a gente lembra dos tenores, né, com aquela É. caixa enorme. Aí, então, por conta disso, eu fui pesquisar, assim, se isso afetava, e foi assim, um choque de realidade para mim, porque dentro desse estudo em relação à respiração, inclusive, eu vi que a gente tinha, na verdade, o obeso, ele tem um comprometimento, né, da capacidade respiratória, ele não fica melhor porque ele tá gordinho, ele fica pior. Eu ia para esse assunto um pouquinho mais para frente, mas eu já vou trazer antes de você contar mais da sua bariátrica, Sim. porque esse ponto é muito interessante. Para quem não sabe, eu sou fonoaudióloga por formação e a minha área de especialização é voz.
Uau. Só que eu, apesar de ter trabalhado muito com cantores, acabei indo para a área de telejornalismo. Aham. Então, eu fui fonoaudióloga de telejornalismo por mais de 20 anos na minha vida. Uau. Daí até veio essa questão do podcast, porque são duas coisas que eu sempre digo que para mim são muito caras. Uma informação confiável e a área da saúde. Então, o podcast veio unindo essas duas coisas que para mim são apaixonantes. Sim. Como fonoaudióloga, eu não tenho consultório desde 2003, foi o último ano que eu tive consultório. Então, eu Uau. trabalhei muito mais com consultoria, assessoria, mentoria, com media training, que é a área que hoje eu trabalho, media training, oratória, por causa do meu trabalho na TV. Porque eu atendia 3 cidades e eu ficava viajando demais para atender. E depois vieram as demandas da vida mesmo e acabei fechando o consultório em 2003 por isso. Mas eu sou formada há 30 anos como fonoaudióloga. Eu me formei em 1994. Se bobear, mais tempo do que você tem de vida, Jaiana. Você tem quantos Não, anos? não, eu tenho 41. Eu nasci em Não parece 83. de jeito nenhum. Ah, Não parece de obrigada, jeito nenhum. Eu tenho obrigada. 51. A gente Aham, eu 10 sou de anos ainda. 73. Aham. Mas assim, a questão da pessoa com obesidade, a gente que é obeso, a gente sabe, né? A gente que tem a doença, a obesidade, sabe o quanto é difícil respirar em determinados momentos, numa atividade física básica, o quanto a respiração nos custa, subir uma escada, subir um morro pequeno, carregar algum objeto que seja, brincar às vezes com o filho. Então, essa falsa ideia de que se eu estou acima do peso eu vou ter fôlego, não está correto. Até porque a gente sabe que a musculatura intercostal é que vai fazer todo esse trabalho e como que ela vai funcionar com isso, né? Exatamente. E eu achava assim que pelas pessoas serem gordinhas, elas tinham alguma coisa diferente que pudesse fazer com que elas cantassem mais, porque tinha mesmo esse mito, quem é mais gordinho canta melhor e É. tal. E na verdade, até hoje não existe nenhum estudo que comprove isso, porque não, na verdade eu acho que tem, sei lá, acho que é uma coisa que as pessoas que são mais gordinhas, realmente elas têm uma história de vida, não sei, que elas vão para essa coisa que eu acho que tem a ver com a parte psicológica, daí eu vou falar um pouquinho, uma área que eu não entendo muito bem, mas que tem a ver com essa coisa do oral, da fase oral, né, da criança, e eu acho que isso tem a ver com o canto, assim, e as pessoas que... Porque não tem muita explicação e não tem estudo sobre isso ainda, né? Mas É eu uma vejo... boa, fica a dica, já que você está no fica a dica. SEV, que eu já vi. Tô no céu. Para você ter ideia, Ah. eu e Cláudia Pacheco fizemos a nossa especialização em voz juntas. Uau! É sério? A Cláudia Pacheco é maravilhosa. Eu adoro Nós ela. fizemos juntas a Sim. especialização em voz. Uau! Então, fica a dica, fala para a Cláudia. E Tá bom. fora que precisaria também ter um estudo de pessoas que fizeram bariátrica. Por quê? Vamos lá, eu já vou inverter tudo que eu tinha combinado aqui com você antes e depois a gente volta para a sua jornada. Certo. O que acontece? Quando eu fiz a minha bariátrica, eu comecei a perceber que a minha voz ela estava mais tensa, eu tinha que fazer mais esforço para a minha voz sair, mas eu não fiz nenhum exercício, propositalmente. Eu queria ver até onde isso ia e o que ia acontecer fisiologicamente no meu corpo. Uau. Então eu comecei a perceber mais força para falar por um período e uma mudança da minha voz. Ela foi ficando mais leve, ela foi ficando depois até às vezes um pouco de metalzinho nela. E aí eu fui percebendo. Depois que passou esse processo, eu até gravei um podcast com a Leni Quirilos, que é uma amiga do coração, Conheço porque a também. Leni, a gente trabalha no mesmo grupo. Quer dizer, eu trabalhei, né? Ela ainda continua. Na pandemia, as TVs em que eu trabalhei por mais de 20 anos suspenderam o trabalho. Mas a Leni continua. E daí ela estava explicando tudo o que acontece na região cervical, porque
Se pensa, o nosso corpo, depois de emagrecimento, a gente tem perda de gordura e perda de massa magra. Isso também acontece no nosso pescoço, vamos falar assim. Sim. Se acontece no pescoço, isso interfere diretamente na produção vocal. E aqui eu já vou dizer uma coisa, gente, não são cordas vocais, são pregas vocais. Ninguém tem cordinha de violão lá dentro, cordinha de piano lá dentro, cordinha de guitarra lá dentro, não existe isso. Nós temos 2 pregas vocais. Um dia eu posto isso lá, até posso aproveitar o podcast, posso fazer algumas postagens a esse respeito. Legal. E teve, inclusive, depois desse podcast que eu gravei com a Leni, cantores entraram em contato comigo, e um especificamente é um cantor gospel que tinha muito medo de que houvesse uma alteração vocal que o prejudicasse. E aí conversamos bastante a esse respeito. Ele tem uma fonoaudióloga, óbvio que eu sempre pedi para ele recorrer à fonoaudióloga dele, mas eu conversava com ele como uma bariatricada, e não como fonoaudióloga, porque ele já tem quem cuida dele. Sim. E ele levou mais de 1 ano para tomar a decisão de fazer a bariátrica, fez, e ele fala do ganho que ele teve com relação à bariátrica, exatamente por isso, fôlego. E aí os exercícios vocais, eles eram, por exemplo, hoje eu percebo que eu uso muito mais o extrínseco, aparece muito mais a minha musculatura extrínseca do que aparecia antes. Não Sim. por esforço, mas porque realmente sobressalta. Acabou toda aquela camada de gordura que tem ali. Eu emagreci quase 40 quilos, né? Então, todo esse trabalho que acontece, toda essa mudança que acontece no corpo da gente também acontece na questão vocal. E eu queria que você contasse um pouco como que foi para você, se você teve essa mudança, porque aí eu fui conversar com o meu médico. Quando a minha voz mudou, eu fui conversar com o meu cirurgião, que é uma pessoa muito conceituada aqui em Belo Horizonte. E ele falou, Mariela, eu atendo muitos cantores, inclusive cantores líricos, e nunca nenhum deles relatou isso que você está dizendo. Eu falei, doutor Marcelo, provavelmente eles foram direto no professor de canto ou na fonoaudióloga para tratar isso e não trouxeram essa queixa para você, porque isso acontece sim. Mas como eles são profissionais da voz, eles foram procurar logo o que os tratava. E aí eu queria que você contasse um pouco como foi isso para você. Então, a começar da minha decisão de fazer a cirurgia, porque eu sempre relutei, porque inclusive nesse TCC, eu tinha como exemplo a Deborah Voigt, que foi uma cantora norte-americana, que fez o bypass lá nos anos 90, perto do começo dos 2000, eu não lembro exatamente a data, e ela mostrou certa alteração vocal, assim, né, e ela emagreceu muito. Hoje ela até teve um certo reganho, estava acompanhando a carreira dela, mas na época, o que aconteceu? Ela começou a ter uma voz mais oscilante, assim. E aí, por conta desse detalhe, eu fiquei, gente, eu não quero ter minha voz oscilante. E eu também não tinha nem condições financeiras, nem de vida, de pensar em fazer uma cirurgia dessa. Antes disso, assim, eu sempre sofri com obesidade. Eu lembro de ter, assim, 16 anos e ter 116 quilos. Eu lembro desse marco, assim, sabe? E quanto que você mede? Eu tenho 1,70. Ah, você é mais alto. Eu tenho 1,61, para ter ideia. Então, mas mesmo assim era já, né, era uma pessoa obesa, só que a gente tinha a ideia de que as pessoas que faziam a bariátrica tinham que ter, sei lá, um MC acima lá na obesidade mórbida. 40 e tantos, né? Entendeu? Então eu ficava, não, isso não é para mim, nem procurava saber, até porque não tinha condições, né, financeiras, nem nada. E aí eu fui relutando com essa ideia. E assim, nesse processo, eu casei, né? Vim para morar em São Paulo, comecei a trabalhar nas óperas aqui e tudo. E aí, nisso. Só uma coisa, qual é o seu naipe? Eu sou soprano. 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 Aí eu comecei a cantar e tal. E aqui eu já sofri, assim, uma certa pressão para emagrecer, porque onde eu estudava, que era em Goiânia, lá todo mundo me aceitava como eu era, assim. Eu cheguei a 130 quilos, 129.
E ninguém nem falava nada, se é gordinha, me davam solos, eu fazia um monte de coisa. Aqui, os primeiros trabalhos eu já senti por parte das camareiras, assim, olha, você precisa emagrecer, essa roupa aqui, a gente não tem no acervo essa roupa. Geralmente as óperas pegam dos acervos e fazem uma customização, alguma coisa, e não tinha. Então eles ficavam muito assim, sabe, tipo, mas poxa, eles me Você contrataram. usava que número? GG? Eu já devia estar nos 40, nos 50, 52, assim, nessa época, né? Então, era complicado. E aí, logo que eu cheguei, então eu tava bem gordinha. E assim, eu comecei a emagrecer, fazer regimes malucos para eu ser aceita porque eu já era aceita pela minha voz, mas o meu corpo nas entrelinhas, as pessoas, sabe, nos burburinhos, as pessoas tiravam um sarro ou falavam alguma coisa, mas ela é gordinha, mas não sei o quê. Mas você precisa emagrecer, você não vai ter tanto trabalho assim, né? Então você ficava ouvindo aquele tanto de coisa e eu querendo agradar, querendo ser, tipo, a melhor cantora, querendo ser, sei lá, o que eu queria tanto. Aí eu ficava, me afetava muito por isso, e aí eu ficava fazendo várias dietas malucas, assim, low carb, zero açúcar, zero Nossa, e tudo. ferrava com a sua saúde e com a sua voz. Exatamente. Teve uma época que eu perdi 20 quilos, assim, fazendo essas dietas malucas, então eu cheguei num peso que eu ainda não cheguei com a bariátrica, né, porque eu tô no quarto mês de cirurgia, então eu cheguei a 90, mas ficou pouco tempo nesse peso, logo eu já ganhei um pouquinho, e ali eu já senti, assim, que eu fiquei mais ofegante. Eu fiquei ofegante porque eu não tratei ali aquele emagrecimento com fono e com professor de canto. Eu só trabalhava em São Paulo e só cantava. Então eu não dava poucas aulas, mas o foco era cantar. Então eu não tinha professor e nem fono, assim. Então eu senti uma alteração na minha voz ali. Mas eu segui a vida, beleza. Aí entrou pandemia, casei na pandemia, então a vida mudou 2020. um pouco. 2020, isso. Casamos em 2020, em agosto, e eu já comecei a ganhar um pouco do peso que eu tinha perdido, e foi só ladeira abaixo, assim, fui ganhando muito peso, porque mudou muito a minha rotina. Em São Paulo eu tinha uma rotina muito agitada, e aí eu fiquei muito em casa, né? Todos nós na pandemia, né, ficamos um pouco Sim. mais sedentários, vamos dizer, de um certo modo. E aí eu fui ficando muito sedentária, muito, muito, e só comendo. A minha vida mudou, assim, né? Tipo, você tem que ter comida na casa, não sei, você mora com outra pessoa agora. Antes eu não tinha comida em casa. Para eu conseguir manter minhas dietas malucas, eu nem comprava comida, entendeu? Eu tinha uma coisa Nossa. entendeu? Enfim. E aí eu tinha comida, tinha aquela coisa ali pronta, aquela coisa para comer, as besteirinhas, as coisas de casal, não sei o quê. E aí foi só engordando, 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 e não tinha mais trabalho, né? Previsão para nosso setor, que é o setor que demorou mais para voltar, que é o setor cultural. Fui deixando, entendeu? Só que aí eu fazendo terapia já, desde 2019. Na terapia eu nem falava disso, eu até tinha um certo. Me aceitava bem ali com os meus 103 quilos, 100 quilos, que é o peso que eu tô agora. Eu tô com 100 quilos, exatamente. Então eu ficava nessa variação de 100, 103 e ficava bem. Bem assim, né? Mas eu me sentia bem ali, visualmente falando, eu me aceitava. Só que aí eu comecei a engordar, isso começou a mexer muito comigo, com o meu emocional, assim, ter que sair de casa. Então foram muitas mudanças, né? Inclusive emocionais, assim, né? Você passa, quando você casa, você passa a ser uma pessoa casada. Então isso muda, assim, né? Muda a sua identidade de algum jeito. Então também lidar com todas essas mudanças não foi maravilhoso. A gente viveu e vive uma vida muito boa em casal, mas tem essas mudanças que eu precisava lidar com elas, entendeu? E a comida foi o meu refúgio, assim, até porque a frustração de não poder cantar também batia bem grande, sabe? E aí eu fiquei nessa. Quando eu vi, eu falei, meu Deus, tô engordando muito, comecei a pagar um plano de saúde, para cuidar da minha saúde. Não vou cuidar da minha saúde, vamos pagar aqui, eu e o Josemir, começamos a pagar o plano de saúde. E aí, com 6 meses que eu comecei a pagar o plano de saúde, eu já estava indo em vários médicos, e todos eles, alguns falavam, olha, bariátrica, você não quer pensar em fazer bariátrica? Não, bariátrica não quero alterar minha voz, falava. Não quero alterar Porque minha você voz. tinha a referência da A cantora referência. americana. Isso. Eu não quero alterar minha voz, eu não quero mexer com isso.
Ah, então tá bom, não sei o quê. E aí eu lembro de levar isso para terapia, e a terapeuta fala assim, então porque eu falei que o médico falou assim, então você não quer nada, então você não quer bariátrica. Eu lembro dele escrever num papel, assim, foi um médico meio turrão, assim, um senhorzinho, bem senhorzinho, um endócrino. Ele escreveu, eu vou colocar na sua ficha que você não aceita bariátrica, tá bom? Falei, tá bom. Tipo, saí de lá e falei pra minha psicóloga isso, e ela nunca falou bariátrica pra mim, nunca nada, né? A terapeuta, ela não vai falar, ela vai fazer você Sim. descobrir o que você quer, né? E aí eu fiquei nessa, aí eu falei pra ela tudo isso, falei, nossa, mas esses médicos também são péssimos e não sei o quê, e comecei a, sabe? Aí ela falou assim, mas se você for pensar, você não quer nada mesmo, né? Você não quer, né? Você não quer a bariátrica, você não quer fazer o remédio, que eu não queria tomar remédio de jeito nenhum, não quer, não sei o quê. Então, o que você quer, né? Ela, assim, jogou isso e eu fiquei pensando nisso. E não foi exatamente com essas palavras, mas assim, isso que caiu para mim. O que eu quero? É exatamente o que eu quero. E aí eu comecei a pesquisar, eu entrei num negócio sobre obesidade, assim, uma organização de obesidade na internet, fui ler. Aí tinha um monte de coisa lá que eu tinha, assim, por exemplo, eu não podia comer tal coisa, só com muita restrição eu conseguia fazer regime, eu conseguia perder mais peso, sabe? Eu tinha que ter uma restrição muito grande, assim, de, sei lá, de zero açúcar, zero carboidrato, zero tudo, assim. E aí lá tinha sobre isso, assim, falava, você tem como se fosse um distúrbio da comida, se você acha que a comida, ela não, entendeu? Aí foi que eu entendi que eu tinha um distúrbio alimentar, assim. Eu falei, meu Deus, eu tenho um distúrbio alimentar. Eu comecei a ler aquelas informações e falei, uau. E aí, nisso, era uma ONG, era uma ONG, não, era uma coisa até da USP, isso foi um pouquinho antes do plano até. Era um projeto da USP de tratamento com obesidade e tal, tinha que responder um questionário, e eu fui respondendo um monte de coisa que eu via que eu estava muito, assim, dentro daquele diagnóstico de obesidade, de uma coisa comportamental, um negócio psicológico, emocional, inclusive com a comida e tudo. E aí eu fui ficando pensando nisso, né, fui elaborando, de repente eu nem sei como foi, assim, eu comecei a me informar, a ONG Brasil, até da doutora Andréa Levi, me ajudou, assim, eu li umas Obesidade coisas. Brasil. A Obesidade Brasil, isso, Obesidade Brasil, e aí eu fiquei assim, nossa, eu preciso encontrar isso, né, entender o que é isso da bariátrica e tal. E concomitantemente, já estava voltando da pandemia, e eu fui a um otorrinolaringologista, maravilhoso, Dr. Reinaldo Yamazaki, e aí ele falou, olha, você pode fazer cirurgia, você deve fazer cirurgia, eu tenho vários cantores que passaram aqui, isso não vai alterar a sua voz e tal. Nossa, ainda Só bem que alguém te falou isso, né? ele falou, só que assim, alguns cantores que ele me deu exemplo, não eram cantores tão ativos assim. Então eu ainda fiquei com a pulga. E aí quando eu conheci o professor Juvenal de Moura, que é do SEV, você sabe quem é ele, né? De nome, não o conheço pessoalmente, mas ele é de nome, maravilhoso. sim. Sim, ele é maravilhoso. E aí eu perguntei para ele, o que vai alterar na minha voz? Eu quero entender, porque ele estuda as pessoas por dentro, né? Assim, tem a coisa da ressonância magnética, tem um monte de coisa, de trabalhos que ele faz junto com uma outra doutora também, lá da Unifesp e tudo. E aí eu falei, então, o que é, né? O que realmente vai mudar? Aí ele falou, olha, não vai mudar nada, porque eu tinha medo de mudar a qualidade da minha voz, porque, assim, tudo que eu tinha, sempre tive desde criança, que as pessoas falaram, era uma voz bonita. Eu não estou me gabando, mas era isso que eu tinha. A técnica, ela foi melhorando ao longo dos anos, mas eu tinha uma voz bonita, eu não queria perder, eu não queria ter uma voz feia, entendeu? Eu não queria Claro, perder e o que eu fora, tinha. além disso ser um dom e ser algo que te agradava, era o seu trabalho. Exato, então eu falei, gente, eu não quero perder tudo que eu tenho, minha vida inteira girou por causa da minha voz, como é que eu vou botar isso a perder? E ele falou assim, olha, a gente não, a voz, ela não muda a estrutura óssea, né, a bariátrica, ela não vai mexer na sua estrutura óssea, o que traz características para o seu som é a sua... São suas caixas de ressonância que vão trabalhar seus harmônicos. A parte dura do seu corpo, os ossos, os dentes, a arcada, tudo isso faz o seu som ser o que ele é.
a parte mole, e aí também complementando o que o doutor Yamazaki falou, na verdade, vai facilitar, porque você vai emagrecer, você vai murchar isso e vai facilitar por espaço. Isso foi o que o doutor Rinaldo falou. Ele falou: você vai ganhar espaço, porque a gordura abafava lá dentro, né? Então, você vai ter uma liberdade vocal, enfim, mobilidade laríngea melhor, né? E eu fiquei, uau, Só uau, um uau. pouquinho, Jaiana. Eu me lembro de um vídeo que eu coloquei. Eu ouço o vídeo, depois eu vou até te marcar nesse vídeo, em que eu faço uma comparação. Não sei se você já viu esse vídeo no meu Instagram. E assim, é um vídeo que eu mandei para minha família. E eu acho, alguém me mandou esse vídeo da família. Você vê o peso da minha voz. Algumas pessoas escutam aquilo e falam assim: não estou vendo diferença nenhuma. Mas para a gente que tem um ouvido mais sensível, a gente percebe o peso que aquela voz tem. Total. E depois o quanto a voz sai mais leve. Exato. Eu percebi, eu lembro de ver esse áudio, eu ainda estava no processo, né, para operar e tudo. E eu lembro de ouvir seu áudio, ver o seu vídeo, e falei: nossa, mudou muito. Tinha um som mais, assim, carregado, né, porque eu entendo que a gente tem que fazer um certo movimento para essa voz sair mais, para ela sair mais, porque ela está lá dentro abafada pela gordura, né? Então, de algum jeito... Fora que ninguém nunca pesou as pregas vocais, mas imagina se alguém pesasse. Provavelmente o peso da prega vocal também seria diferente. Exato, perde, né, proporcionalmente ao tamanho das preguinhas vocais, perde também certa massa, certo? Preguinhas vocais, gente, sim. Amei isso. Porque é muito pequenininho, né? É uma estrutura muito pequena. Então, tem 1,5 centímetros, 1,7 centímetros. E é muito delicado. Então, assim, essa perda ela afeta, com certeza. E aí eu te falo, realmente afetou. Afetou, assim, porque com um mês de operado eu tive que cantar. E aí eu perdi 10 a 11 quilos nas primeiras semanas, 3 semanas eu tinha perdido 10 quilos. Então fui com 11 quilos, 12 quilos cantar. E eu fiquei fazendo os exercícios, todos que foram me passando. Então, o professor Juvenal de Moura, mais uma outra fono, porque ele é fono e professor de canto. Então, na época, ele era só meu professor. E a Andréia Sequim era minha fono, assim, diária. Então, a gente foi fazendo um trabalho ali. E assim, o que eu senti, né, nos concertos que eu tive que cantar, que eu tive que dar conta, um com um mês exatamente, e o outro com 1 mês e 10 dias, os 40 dias ali de pós, que eu ficava muito fraca, então eu estava enfraquecida, de um modo geral, assim, sabe? Eu tinha acabado de sair de uma dieta líquida e uma dieta pastosa, não tem nem como você estar fortalecida com isso. Exatamente, só que assim, eu não queria cancelar os trabalhos, e a cirurgia, ela foi marcada... Você operou que dia? Eu operei dia 28 de junho de 2024. 28 de junho. E aí, então eu não queria cancelar, sabe? E o concerto foi foi dia 1º de agosto, sabe assim? Nossa, muito cedo. Muito. Então, eu tive junho, assim, para me recuperar, julho, e aí já em agosto eu já fui cantando, e aí realmente, o que eu senti? Eu senti que o pouco que eu já tinha perdido, porque agora eu perdi bem mais, eu já tô com 23 quilos a menos, o pouco que eu já tinha perdido me faltou na hora, principalmente do palco. Porque aí no palco você de repente vem uma adrenalina, vem um negócio que você vai ter que dar conta daquilo, né? Mas aí eu senti falta, então eu lembro de fazer esses movimentos com a mão, assim, ó. Enquanto mão eu cantava. Fechada e força, né? Como se você fizesse aqueles exercícios de pushing. Tipo isso, eu queria trazer uma energia do meu corpo que não estava tendo aqui. Então, até lembrando da fonoaudióloga que vocês fizeram um podcast que eu vi, fala de novo o nome dela. Aleni Quirilos. Aleni, eu lembro dela falar dessa... Ela até usou um nome, assim, um colchete de gordura, ela usou um nome, assim, eu lembro dela falar, um colchonetezinho de gordura. Eu lembro dela falar isso, assim. Então, é como se você, com essa sensação que perdeu aqui, você realmente, tipo, sente que tá faltando alguma coisa ali. Só que, na verdade, como é uma adaptação, né, eu tava com 1 mês, eu não tive nem tempo de me organizar, né? Vamos dizer assim, corpo se organizar, ter energia muscular, inclusive, para fazer o trabalho vocal que precisava ali. Mas foi ótimo o concerto. Como você fez esse concerto? Eu fiz assim.
Eu não sei como que eu fiz. Saiu, os vídeos saíram, ficaram bons, mas assim, eu não tava ali, eu tava assim pisando em ovos, eu tava com medo, eu não tava assim, né, à O seu vontade, esforço entendeu? foi muito maior. É, foi maior. Então eu comia muito pouquinho, né? Era aquela. Tinha começado a dieta pastosa, a Pois é, dieta exata branda. a branda. Eu tinha Já começado a tinha recém. entrado, então você estava É, com todo aquele processo que a gente isso. passa do emagrecimento muito rápido, da restrição alimentar em função do estômago Uhum. cicatrizando, fora o seu corpo que estava gastando com a cicatrização do seu estômago. Você fez bypass ou sleeve? Bypass. Bypass. Pois é, e aí toda essa energia que estava canalizada para o seu estômago, você ainda teve que colocar para o conserto. Foi. E os ensaios, né? Eu tive que ensaiar isso. Com 3 Meu semanas de Deus. operado, eu comecei os ensaios, porque se eu não ensaiasse, eu não ia dar conta do Claro. concerto, né? Então, eram quatro áreas, mas eram áreas bem puxadas, assim, E qual porque a gente era a dividiu. peça? Eu cantei Puccini, então Puccini ele é muito pesado, assim, Puccini é o compositor do período romântico, final do período romântico, e, e era muito pesado, assim, sabe? Só que É a gente... claro que eu vou te pedir para cantar um pedacinho agora, não tem nem Ai, como. não, Sem se esforçar, porque eu sei que você não aqueceu, não você vai cantar um aqueci! micro pedaço. Agora! Agora. Ai, Tem meu Deus. certeza, quem vai ouvir esse podcast vai querer ouvir sua voz cantando. Tá, Pode dar o tom nossa, aí, vai. Qualquer um que você achar mais fácil. qualquer um que eu achar mais. Tá, eu É. vou cantar uma que eu não cantei lá. É assim. Oh mio bambino caro, mi piace bello e velo vondare in porta rossa. Que lindo, já. Eu não vou te pedir mais não, porque senão você não Gente, aqueceu, vai senão ficar daqui a pouco você cantando. está me xingando. Mas olha, a leveza, a É, vibração que você faz, é, tá chegando lá em cima, tá indo para a cabeça. é. Nossa, Não, e tá bem mais provavelmente fácil. muito mais fácil. Muito, não, tá muito mais fácil, com certeza, assim. O microfone está na frente do seu pescoço e tem o cabelo também, não deu para enxergar, mas eu não vi esforço nenhum. Não, não tem esforço, não tem esforço. Não tem esforço, não. É mais essa questão aqui com apoio, né? E aí, esse É. trabalho que eu estou fazendo com o professor Juvenal agora, a gente está fazendo um trabalho da capacidade respiratória, assim, para ampliação, junto com esse entendimento desse corpo que está ainda transformando, né? Porque, assim, é para eu E chegar a aí, 70 pois é. quilos. Agora eu vou te dizer uma coisa que eu vou trazer para a corrida, que é a minha realidade. O que eu percebo? Antes, eu já tinha tentado correr quando eu fiz 40 anos. Quando eu ia fazer 40, eu falei assim: eu vou começar a correr porque eu quero emagrecer. Eu não conseguia, porque além do excesso de peso, tinha falta de fôlego. Quando eu decidi correr em 2023, que foram exatamente 10 anos depois, porque foi quando eu fiz 50, além da capacidade. É impressionante, porque eu me lembro assim, os meus primeiros treinos eu dizia, eu estou me sentindo uma pluma, porque era muito mais fácil correr. E foi muito mais fácil a respiração. Então, hoje eu faço aquela respiração, é pela boca, é pelo nariz? Eu faço as duas coisas ao mesmo tempo, o que dá e o que me mantém. Eu não tenho aquela dor, eles chamam de dor de veado, que é uma dor que dá assim Sei. embaixo da costela quando a gente corre. Eu nunca tive essa dor. Uau. Pela facilidade, pela capacidade que isso me trouxe. Mas o que eu tenho também com relação à minha abdominoplastia? Como eu fiz em âncora, aí já vai uma coisa para quando você fizer sua abdominoplastia. Sim. Como eu fiz abdominoplastia em âncora, a parte superior, por conta da minha respiração costal diafragmática, ela ficou aberta. Nossa. Ela não ficou um filetinho. Mas isso não me incomoda. Quando eu fui no retorno de 1 ano à
a minha cirurgiã, a doutora Rimária, ela falou, Mari, eu quero fechar isso aqui, a gente vai refazer, não sei o quê. Falei, para mim não importa. Ela falou, mas eu quero mexer. Mas assim, eu sei que foi por conta da minha respiração costal diafragmática, sabe? Então, essa capacidade diafragmática que na verdade não é o diafragma que vai funcionar, ele vem como uma consequência, você sabe disso, né? É a musculatura intercostal que tem toda a força. Sim. E a gente tem essa diferença depois da bariátrica. Até essa musculatura intercostal, ela tem essa diferença na força, né? Sim, total. É isso que eu também senti. Uma das coisas que eu senti muito é essa... Eu sentia muita dor nas costas nos primeiros meses, assim, o primeiro e o segundo mês, que eu comecei a malhar no segundo mês, né? Fui liberada a malhar depois de 30 dias, na verdade, né? No segundo mês. E aí, até ali, eu tava sentindo, assim, mesmo, que é como se fosse... Porque perde massa magra quando emagrece. Não tem jeito, a gente perde massa magra do músculo. E aí, a musculação... É muito rápido o emagrecimento. Muito rápido. Então, por isso que esse trabalho de aporte respiratório que eu estou fazendo com o professor Juvenal é para organizar essa musculatura e esse corpo que está em transformação, junto com a musculação que me traz um suporte mesmo para a minha coluna como um todo, assim, sabe? Para o corpo como um todo, né? Eu já estou sentindo que o meu corpo a memória muscular que eu tinha anterior, que eu malhava há muitos anos atrás, foi reativada, sabe? Isso foi muito legal. Então, eu sinto já a diferença no meu corpo já com esses 2 meses e pouco 3 meses de academia, assim. Eu já sinto diferença e eu vejo que isso ajuda, com certeza, nessa musculatura intercostal, mesmo não sendo exatamente o trabalho, né, da musculação com cantos. Sim. Por isso que tem que ser separado para o canto, não tem jeito. Não adianta, assim, né, você só fazer, por exemplo, eu sou um super nadador, mas eu não necessariamente eu vou ser um cantor lírico ou um cantor de alta performance, né, porque as coisas precisam funcionar juntas ali para a respiração para o canto, né, nesse movimento trino. O ajuste muscular é completamente diferente. Completamente, né? E como que tá para você agora, assim? Você tinha refluxo? Você teve refluxo? O que você tem percebido agora desse momento e o que você quer lá para frente? Então, o que eu tenho percebido que eu tinha muito refluxo, com certeza. Eu tinha um problema, assim, uma queimação eterna, que não passava, subia aqui, mas eu não tinha um refluxo, assim, que me impossibilitava de cantar. Mas já aconteceu de eu acordar um pouco fanha, porque sobe o líquido, né, gástrico, sobe para o nariz ali atrás. Então, já aconteceu de eu acordar com muito pigarro, né? Mas nunca chegou a me dar nenhum tipo de afonia ou algum problema maior, porque eu sei que acontece isso em vários cantores, inclusive. Mas hoje, nossa, outra vida, assim. Eu tinha uma H. pylori também, que dava essa queimação, e tratei antes da cirurgia, e agora não tem nada, é como se eu não tenho nada, não sinto absolutamente nada em relação à queimação ou a comida voltar. Acho que teve, assim, um episódio quando eu estava na dieta líquida e eu tomei meio, assim, aquele caldinho e tal, um dos caldinhos, meio desatenta. E talvez tenha entrado um pouco mais, não sei, mesmo tendo porcionado, ou eu coloquei rápido demais. E aí eu lembro de eu sentir voltando, assim, que volta, né? Eu lembro de, não queimando, mas voltando aquele líquido. Eu lembro disso, assim. Mas depois disso, nunca mais, nunca tive episódio de entalos. Assim, foi uma bênção o meu pós-operatório. Eu tive um episódio de dumping, assim, que eu não sei se foi dumping, na verdade. Foi quando foi você sentiu? Então, foi da pastosa para dieta pastosa coada, um pouquinho mais grossinho coado para o não coado, já para pastoso. Nossa, aí as nutris da equipe deixaram uma receita. Eu falei, nossa, eu vou fazer essa receita. Eu nunca tinha feito assim até, então eu falei, mas eu gosto de cozinhar, variar ali, fiz aquela receita que era uma receita de uma polenta. Então eu falei, tem caldo aqui. Aí eu peguei um caldo de ossobuco
que eu tinha, e fiz a polenta naquele caldo, e ainda bati a carne moída. Só que a carne moída, eu acho que teve algum pedacinho que ficou um pouco maior. Então, assim, eu fui com gana naquela minha primeira refeição mais Louca grossinha. de vontade de É, comer, né? isso, aí eu acho que aquilo já entrou de um jeito esquisito, assim. Já começou, eu senti o estômago expandir de um jeito que ele nunca tinha, assim, uma dor expansiva. Não era uma Sim. dor pontual, nada disso, era tipo um negócio assim. Aí eu fiquei ali e tal. E trabalhando, né? Porque já tinha voltado a trabalhar das minhas aulas. E aí o Josemir, meu esposo, começou porque me ajudou muito nessa fase, assim, a trazer os lanchinhos que precisava, ou a fazer o shake, às vezes que precisava, não dava tempo de eu fazer. E aí ele trouxe para mim a bananinha que tinha que comer depois de 2 horas. E eu comi. Aí não sei mais o que, daqui a pouco o shake, tomei. Cara, quando eu vi no final do dia começou a doer muito, assim, uma dor, uma dor, uma dor. E aí generalizada, não era só pontual, assim, mas era do estômago para baixo. Mano, uma dor horrorosa, assim. Eu fiquei, meu Deus, o que que é isso? E foi horrível. Fui cancelando todos os meus alunos da noite. E foi horrível, até que eu fui entrando em contato com o médico, né, o cirurgião, e ele, olha, faz isso, faz aquilo, toma aquilo. E eu tinha um outro negócio para tomar para o estômago, mas era para ter o Vonal, eu não tinha o Vonal em casa. Tipo assim, Ah, eles tá. deixaram o Vonal e um outro. E aí eu comecei a ter muita ânsia, eu falei, eu posso vomitar? Isso eram 16 dias de pós-operada. Falei, eu posso Nossa. vomitar? Aí eles falaram assim, olha, melhor. Ele falou, não, é melhor não. Uhum. Mas eu já estava assim, o negócio já estava. Aí eu vomitei, fui no banheiro também. Ai, foi horrível. Horrível, péssimo. Eu fiquei meio mal depois, assim, sabe? Eu fiquei umas 2 semanas meio assim, não acredito que eu passei por isso, sabe? Eu fiquei meio Mas chateada, é assim. bom que você entendeu o que aconteceu e com isso você evita, É, né, que aconteça. exatamente, Mas quais exatamente. são as suas expectativas agora, Jaiana? Então, eu tô com uma nova Nutri, porque eu achei que os Nutris da minha equipe é uma coisa assim muito esporádica que a gente vê eles agora e não sei o quê. Então, eu tô com uma nova Nutri, a expectativa é de chegar assim com 1 ano com 70 quilos, que eu acho que isso é bem legal. E aí você vai E ter emagrecido quanto, chegando nos no, 70? no total, faltam mais 30 para eu chegar, então são 50 quilos, né? 50 e pouquinhos quilos. Excelente. É. E aí. Eu nem sei como é que eu sou com 70 quilos, porque, como eu te disse, com 16 anos, com o corpo que eu tenho hoje, eu já tinha 116 e oscilava ali, né, 100, 116, 130. Então, eu ficava assim, nessa média. Então, eu nem sei como eu sou com 70 quilos. O mínimo que eu cheguei depois de adulta foi 90. Então, real, eu não sei. Então, eu vejo que tem uma transformação grande por aí e o acompanhamento vocal tem me ajudado muito, né, ter esse acompanhamento com o professor Juvenal de Moura. E cantar, né? Eu estou sempre cantando agora. Em São Paulo tem uma capela que a gente faz um concerto por mês ali no Complexo Rosewood, uma capela linda, que só acontece em concertos mesmo, não é um momento missa, é um momento concerto, e é bem bonito lá. E daí lá eu canto solos também, canto com coral. As primeiras vezes eu fui também com 20 dias de operada, o maestro me chamou e falou: não, eu quero que você venha, você precisa ver como é que você vai estar. E eu lembro quando acabou o concerto, eu estava assim, meu Deus, eu só preciso sentar, Deus. Porque é 1 hora de concerto, Porque né? a fraqueza É. até hoje, assim, eu sempre mas isso é uma coisa que eu já tinha antes. Uhum. Me dá umas quedas de pressão, assim, e eu Uhum. tenho que sentar. Então isso diminuiu, por incrível que pareça, depois da bariátrica diminuiu, mas é uma tendência minha. Então eu Sim. tenho que tomar cuidado com a hidratação, tomar cuidado com o que eu tenho, com o que eu como para evitar isso. E me deu uma ideia aqui. Você conhece outros cantores que fizeram bariátrica? Sim, conheço. Vamos combinar um podcast com eles e se o Juvenal topar também? Ai, vamos! Vamos sim. Então tá, vou deixar você procurar essas pessoas, Pode que aqui deixar. a gente pode trazer para essa mesma sala e a gente vai fazer um bate-papo. Pode ser até mais de um episódio, não tem problema. Ai, que Mas para a legal. gente mostrar para as pessoas que não é só grampear o estômago, né? Uh-uh. É uma bênção a bariátrica? É uma bênção a bariátrica. Ou Sim. ela pode ser uma bênção.
se a gente tomar os cuidados necessários. Você falou assim, eu não sei como eu vou ficar com 70. Eu cheguei a 59. Mas quando eu estava com uns 60, eu estava abaixo de 70, uns 65 por aí, 66, eu não me reconheci. E isso interferiu no meu trabalho. Eu cheguei a ser desligada de um processo que eu estava como trainee por performar extremamente mal, numa coisa que eu tinha certeza que é a minha cara e que eu performaria super bem. Então, a gente tem que falar mais sobre essas mudanças que acontecem. Não é só emagrecer, não é só grampear o estômago. Tem que ter muita consciência para fazer isso. E agora eu já quero que a gente grave logo esse próximo episódio, porque vai ser muito bacana a gente trocar essas experiências. Eu vou também conversar com esse cantor gospel, se ele topar, a gente faz junto. Eu vou trazê-lo também. Ele já está com mais de um ano de cirurgia. Eu já gravei um podcast com ele, mas é uma outra linha, né? Sim. É você lírica e ele gospel, é bem interessante. Mas para a gente mostrar para as pessoas que tem que ter a consciência para fazer a cirurgia bariátrica, tem que ter terapia, você falou isso, é muito bacana. Fundamental. E tem que fazer os ajustes. Gente, não é só grampear o estômago, tem que fazer o ajuste de cabeça, tem que fazer o ajuste físico, tem que fazer o ajuste de alimentação. Né? É verdade, é verdade. Mas eu fiquei muito feliz de te conhecer, de ver o seu processo, de saber que está dando tudo certo para você, que você está muito consciente no seu processo, isso é muito bacana. Eu fico muito grata por você falar o quanto assim que o Bariátrica te ajudou, você não tem noção, porque a ideia do Bariátrica sempre foi essa, né? Que quem vá fazer a cirurgia bariátrica vá com consciência, que tenha sucesso para o resto da vida. É isso que eu quero com o Bariátrica Club, né? Que as pessoas tenham sucesso para o resto das suas vidas. E por isso a minha preocupação de trazer histórias e informações que, além de serem reais, que elas sejam confiáveis, né? Sim. Que as pessoas sejam autênticas no que elas falam. Então, mais uma vez, muito obrigada por compartilhar aqui o seu processo. Que Jesus te abençoe em tudo que você está fazendo. Que você continue tendo muito sucesso, que a sua voz alcance cada vez mais pessoas. Que você possa levar essa sua voz maravilhosa e abençoada para muita gente. Né? Que você possa alegrar as pessoas com a sua voz, mas se sentir alegre em primeiro lugar. Que você se sinta bem, que você se sinta alegre. Porque não adianta. Né? Se você não estiver bem, como que você vai levar, trazer? Porque a voz é quem a gente é. Isso você sabe. Mas lembra que existe uma coisa que a gente estuda na fonoaudiologia, que é a relação corpo-voz. Sim. E que o Juvenal conhece isso muito bem. Verdade. Verdade. Então, que essa sua relação corpo-voz, que ela se maximize. E que você tenha voz para mostrar isso para as outras pessoas. E é muito bacana quando você traz que não é necessário continuar com o sobrepeso, com a obesidade, para poder ter uma voz maravilhosa como a sua dá. É verdade. Sim. Agora quero que você deixe uma mensagem do jeito que você quiser, cantando, falando o que você quiser para as pessoas. Sim, eu quero primeiramente assim, agradecer pela oportunidade e só relembrar assim das vezes que eu ouvia o podcast do Bariátrica de você assim, eu lembro que tava você, André Levi, falando, depois falando também um personal training, um nutri, outro uma vez outro personal. O personal é o do Party Trainers. Ai, gente, Juan. O Juan, e teve um nutricionista também, que ele também falou. Tem o Gabriel, que normalmente vem, tem o Ribas, que já veio também. Isso. E eu lembro de um desses episódios, eu assistindo, eu tinha recém começado a tomar a decisão, né, de fazer a cirurgia, e aí, uma das conversas, assim, eu fico até emocionada, porque foi muito, assim, para mim, pegou muito, sabe, de um jeito que de ouvir vocês falando e entender, assim, que, tipo, tem outras pessoas que passam pela mesma coisa e foi demais, assim, esse episódio para mim foi, assim, eu lembro que foi um divisor de águas, depois com a Andrea também,
e saber, assim, que o que eu estava passando, tinham mais pessoas passando aquilo, assim, sabe? Então eu me senti, assim, muito acolhida, apesar de trazer, assim, várias coisas emocionais para mim, porque se você começa, né, a ressignificar a sua história, entender o que estava acontecendo, o que não sei o que, por que eu sou gordinha, e as coisas que eu passo, né? E as pessoas que não entendem, só vai malhar, por que você não vai malhar? Fecha a boca. Essa história toda que a gente ouve, e aí ouvir isso, assim, para mim foi fundamental, assim, fundamental. Foi o que foi me dando força para esperar o tempo, inclusive, de fazer a cirurgia, porque eu precisava terminar de entrar na carência, né, de sair da carência do plano. Então, esse conteúdo que você gerou, assim, foi primordial para mim, e eu sou muito grata mesmo de estar hoje fazendo parte, falando, quem sabe alcançando uma pessoa assim, né, que passa pelo mesmo problema. É bem, bem bonito, assim, é bem emocionante. E é Eu isso. que te agradeço demais, viu? Assim, te ouvir falando isso, você pode ter certeza que eu vou fazer o recorte disso para postar. Tá Porque é bom. tão lindo ver isso, assim. E eu tô me segurando, porque eu sou chorona. Então, assim, eu tô aqui me segurando para Eu não chorar. também. Eu também. Porque é uma bênção de Deus poder isso, né? Quando eu vejo, eu vou fazer o levantamento do podcast, assim, de tempos em tempos, né, na plataforma. E quando eu vejo que ele está em mais de 50 países, eu falei, é só Deus quem faz isso. Né? Levar um podcast que fala só sobre bariátrica, que está só em português, para mais de 50 países. Sim. Quando eu recebo, por 2 anos, quando vem a retrospectiva do Spotify, o bariátrica.club está entre os 5% de podcasts mais vistos e compartilhados no mundo. Uau! 2022 e 2023. Então, isso para mim, assim, é muito além do que eu já imaginei. Sim. Né? É muito além do que... É muita bênção de Deus em cima disso. Então, Amém. eu quero primeiro agradecer a Deus por isso, porque é só Ele quem faz isso dar certo. A minha voz está aqui para ser útil. É o que eu falo todos os dias nas minhas orações. Quem me acompanha sabe que eu acordo às 4 da manhã para orar. E faço os meus pedidos, faço, e eu viro para Deus depois e falo, Deus, que eu seja útil, que eu esteja no centro da sua vontade e que o Senhor me leve aonde o Senhor tem para mim um propósito, aonde o Senhor tem para mim algo que eu realmente possa contribuir. Então, que em nome de Jesus eu consiga contribuir, continue sendo útil aqui com bariátrica.club. E obrigada por você poder falar isso. Você não tem noção quanto você alegrou meu coração falando isso, viu? Eu que agradeço. Foi um prazer, Mariela. Que Jesus te abençoe muito, muito, Amém. muito, muito. Amém. Para você que está aqui acompanhando esse episódio, mais uma vez, muito obrigada. Lembra de seguir, @bariátrica.club, e tá aqui o da Jaiana também, @Jaiana Paiva, essa voz maravilhosa, com essa história linda. Compartilha. Tenho certeza que tem muitas pessoas que têm seus medos, seus receios, e a história da Jaiana pode acontecer de impactar todas essas pessoas. Tô te esperando no próximo episódio. Um beijo e Jesus te abençoe. Amém. Gostou? Então clica para seguir e aproveita para compartilhar. Tem sugestão de algum assunto? Só encaminhar nas nossas redes sociais que nós vamos atrás de um profissional top para falar a respeito. Eu te espero no próximo episódio. Já deixa o seu café ou a sua água preparados.